Vale a pena investir em pré-amplificadores dedicados para o seu setup de gravação? Oi gente, meu nome é Pablo Moreno Pires e hoje a gente vai falar sobre pré-amplificadores. Os pré-amplificadores têm simplesmente a função de amplificar o sinal do microfone. Só que eles podem alterar esse sinal, acrescentar coisas a esse sinal. Mesmo quando a gente está falando de um pré-amplificador que não é um channel strip, ou seja, não tem um equalizador, um compressor além do pré-amp, né? Um channel strip é isso, uma faixa de canal, ou seja, pré-amplificação, aí geralmente tem equalização e compressão, ou você pode inverter essa ordem, compressor primeiro, equalização depois. Nesse equipamento aqui no Avalon, por exemplo, você pode escolher alterar, né? É um channel strip em que permite que você coloque o compressor antes ou depois do equalizador. Mas um preamp como, por exemplo, um API aqui, ele tem um médio mais agressivo, ele tem um punch, ele tem um ataque que altera o som de uma maneira que, sei lá, em elementos percussivos, em caixa, amp de guitarra. Essa versão que eu tenho aqui é a versão 512V. Ele tem um knob de ganho e um knob de output que a versão 512 normal não tem. Isso me dá a possibilidade de excitar esse transformador que vocês veem no pré-amplificador. E isso altera bastante o som. Eu não tenho interfaces com pré-amp. Essa aqui é uma interface que tem 2 pré-amplificadores. Excelentes pré-amplificadores, são muito limpos e tem bastante ganho. Muito silenciosos também. Eles não alteram o sinal de uma maneira que, digamos assim, acrescente algo agradável para mim. Eles não acrescentam nada. Então, quando eu quero a pureza, a precisão, ótimo. Mas e quando eu quero alguma coisa que digamos assim, gravei uma voz e essa voz não... Perdão, vou gravar alguém que tem uma voz mais magra e aí eu posso fazer uma escolha de microfone que complemente isso, que engorde a voz da pessoa e ter um pré-amp que me ajude a trazer um pouco desse tamanho que eu quero. E aí eu posso usar um Neve. O Neve é um pré-amplificador famoso pelo tamanho que ele traz ao som. E aí, para mim, é importante ter isso. Porque, por exemplo, eu tenho uma predileção por pré-amps que tem uma certa saturação. Tenho pré-amps clean. O Avalon, por exemplo, aqui que tá aqui, ele custa novo 3.700 e alguma coisa dólares. De jeito nenhum eu daria esse dinheiro nesse equipamento. O equalizador dele é muito legal. Ele é um channel strip, né? Ele tem a seção de pré-amplificação e tem um compressor opto, que é um compressor bem lento e que muita gente acha que é inofensível, que não serve para nada, e realmente, a depender do que você está tentando comprimir com ele, não vai ser útil. E tem uma seção de equalização. E o que eu acho muito legal nesse equipamento em particular é a seção de equalização. Mas eu não acho que 3.700 dólares seriam bem empregados neste equipamento. Para o meu uso, o preamp não tem tanta coloração, não tem uma característica óbvia, que é uma coisa que eu também prezo, uma certa personalidade no som, e eu prefiro muito mais pegar esse mesmo dinheiro e dar num canal de Neve desse aqui. Porque o Neve vai ter uma personalidade que o Avalon não tem. Então, digamos que eu tivesse 10 canais de Avalon para gravar uma bateria e 10 canais de Neve. O Neve não tem o compressor como o Avalon tem, mas esse compressor aqui é muito lento. Talvez usando numa bateria não fosse tão útil. Então vamos pensar somente na pré-amplificação e na equalização. Eu não tenho a menor dúvida disso, de que eu teria um som com mais personalidade usando os Neve, mais peso. Só que eu também poderia, esteticamente, não estar atrás desse peso. Então, o grande lance, para mim, é ter variedade. Eu consigo fazer uma bateria inteira com canais com essa vibe do Neve, mas se eu precisar fazer um som totalmente clean e desprovido de coloração, eu tenho como fazer isso com outros preamps. Então, quando você quiser comprar um preamp externo, o que eu vou recomendar é compre um preamp que tenha cor. Isso pode trazer uma distorção harmônica, uma saturação, que é muito, assim, é gostoso de ouvir em determinadas fontes sonoras. Quando você quer isso realmente pode fazer bastante diferença no seu som. A diferença é que depois você está no computador, rodando o botão com plugin, buscando algo que você pode conseguir na captura, desde que você
consiga escutar isso, certo? Então aí eu chego num ponto que é um ponto bem importante. Nem todo mundo tem percepção auditiva ou tempo de voo, de experiência, com equipamento, com gravação, para perceber a diferença que um hardware, como por exemplo pré-amplificadores, vai trazer para o resultado final. Isso, infelizmente, gente, se eu tivesse comprado tudo o que eu tenho no meu primeiro ano gravando, eu poderia tirar, digamos assim, acho que só uns 50% de proveito do que aquele equipamento poderia me dar. Porque eu não tinha um ouvido treinado para escutar o que aquele equipamento proporcionava. Eu não tinha um espaço tão legal quanto eu tenho hoje. Não tinha o mesmo nível de monitoração, não tinha experiência, a vivência, né? Isso faz muita diferença. Então, eu vejo muita polêmica aí, pessoas falando, porque é pré-amplificador X, pré-amplificador Y, não compre isso, compre aquilo. Quer comprar um pré-amplificador? Compra se você já tiver tempo de voo suficiente e se você tiver condição de escutar o que o pré-amplificador vai fazer por você. Esse assunto, na minha opinião, ele se trata disso, nuances. De toda a cadeia de áudio, o que eu acho mais importante, já falei isso em outro vídeo, é os extremos. Ou seja, primeiro a sala onde você está gravando, ou no caso, se você está mixando, a sala onde você está, né, escutando, o tratamento acústico e os transdutores. O microfone numa ponta e na outra os alto-falantes, as caixas ou o headphone, se for o caso. E tudo que está no meio vai ter impacto nessa cadeia, mas não tem tanto impacto quanto esses extremos. Então, se você tivesse hoje que gastar uma grana em alguma coisa, gaste primeiro em escutar da melhor maneira que você puder e gravar, capturar com um microfone. Se você tem um estúdio que usa microfones para capturar fontes acústicas, gaste uma grana no microfone. Depois vem isso aqui. Um bom profissional vai trabalhar sem isso, vai ser profissional do mesmo jeito. Mas o resultado final, as ferramentas que você utiliza, tem muito impacto nisso. Até o próximo vídeo.